Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, aqui diretamente de Nova York. A gente está iniciando a nossa temporada 2025 com o oferecimento da Stone, a sua melhor escolha em meio de pagamento, Tecla T, empresa de tecnologia, JHSF e Contrip, o software de gestão de viagem mais popular do Brasil. Bom, aqui é um lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para poder construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicável para o seu negócio, para o seu varejo. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo dia de NRF e eu gostaria de agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores, a JHSF, a Contrip, a Stone e a Tecla T. Hoje a gente vai falar do nosso tema de episódio, que é como conectar estratégia e execução. Então, fiquem aqui no nosso Instagram do Bora Varejo, que a gente vai ter hoje uma conversa muito boa com a Carol Manciola, minha conterrânea da Bahia. Tive essa alegria de saber que amanheci aqui com uma conterrânea. Então, seja muito bem-vinda, Carol, Made in Bahia, adorei. Seja muito bem-vinda e obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Tudo que a gente puder fazer para poder elevar o sarrafo, não, ajudar a galera a pular essa cordinha que só sobe, né? Melhor. Então, conta um pouquinho pra gente aí, né? Fala um pouquinho aí de você e vamos entrando aí em NRF, como a gente conecta a estratégia e a execução, mas apresenta aí um pouquinho aí, né, sua história, pro povo conhecer. Eita fé, tem que dar uma resumida. Mas vamos lá. Sou a Carol Manciola, hoje, né, mãe de 2 crianças lindas, maravilhosas, casada, empreendedora serial, de uma para outra, sempre crescendo e tentando inovar. E vim da Bahia, né? Então, eu brinco que lá em Salvador, minha brincadeira na infância era vender. Na adolescência, com o painho, que era assim, né? Se eu quisesse as coisas, tipo ir pra Disney, né? Vender. E aí, quando comecei a minha carreira profissional, as primeiras experiências foram no varejo, né? Então, eu trabalhei... Eu adoro contar essa história. Eu fui Noelete. Vocês sabem o que é Noelete? Não. Noelete, gente, é a ajudante do Papai Noel. Todo mundo sabe quem é o Papai Noel, mas a Noelete é quem faz o trabalho duro, né? Então, eu comecei no shopping center, naquela praça central, como Noelete. Aí, trabalhei em loja de roupa, loja de sapato, farmácia de manipulação, livraria, quando decidi que queria sair desse mundo das vendas, né? Porque eu tinha, naquela época, aquela sensação de que vendedor é a pessoa que não deu pra nada. Então, fui lá, vou fazer administração, quero trabalhar com recursos humanos, desenvolvimento organizacional. Fui parar na área de educação corporativa e o primeiro grande projeto que eu peguei foi para treinar a equipe de vendas. E aí, naquele período, foi que eu, de fato, mergulhei no mundo das vendas, não com a perspectiva de alguém que estava trabalhando para sobreviver, mas de alguém que estava estudando para entender, né, como que vendas, de fato, movem o mundo. E me apaixonei, decidi assumir esse lugar. E hoje eu sou uma daquelas pessoas que levanta essa bandeira de que vendas movem o mundo, né? E que são as pessoas que movem as vendas. Então, são 22 anos atuando no mercado de educação corporativa e mais especializada em treinamento para equipes de vendas. Então, esse é o resumo. Carol, então não é só vendas, é vendas e liderança. Vendas, liderança, coragem. Na verdade, assim, quando a gente fala de vendas, eu tento focar muito no público de vendas. Mas todos os temas cabem ali. Então, vendas, liderança, comunicação, né? E tudo aquilo que faz, né? A parte socioemocional, tudo aquilo que faz o vendedor se tornar um profissional mais completo e capaz de enfrentar os desafios do dia a dia. E quanto a NRF? Aí, chegou aqui, aterrissou em Nova York, o que é que você... Que água você veio beber aqui dessa fonte aqui, né? Que, na NRF desse ano aqui, de 2025. Ano. É minha terceira NRF, né? Então, acho que é um bichinho que quando pica a gente... eu sempre falo, ano que vem eu não vou. Aí quando chega perto, eu falo, não, gente, eu tenho que ir. Por quê? Porque a gente começa o ano em grande estilo. Porque a NRF, ela é um evento muito voltado para o varejo, mas eu acho que aqui você tem uma perspectiva muito ampla de negócios. Tá. Então, aqui a gente fala muito sobre tendência, a gente fala muito sobre transformação, muito sobre tecnologia, né? E esse ano eu vim muito focada mesmo em tentar entender as aplicações da inteligência artificial, né? E como que esse movimento está ganhando força
porque ainda existe uma certa resistência, né? Algumas pessoas, principalmente, eu não vou falar as mais velhas, mas assim, aquelas pessoas que tiveram sucesso de outras formas, ainda resistem achando que o sucesso do passado, né, ele vai garantir o sucesso do futuro. Então, sempre que eu venho para cá, eu venho com esse olhar de ver na prática como que a inteligência artificial, como que a tecnologia está sendo aplicada e como que a liderança está sendo envolvida para, de fato, liderar este processo, porque isso envolve cultura, isso envolve engajamento e, claro, a questão da centralidade no cliente. Porque eu acho que uma das coisas que a gente está percebendo é que experiência, que a gente falava muito da experiência da loja, hoje é uma experiência diferente. Não é mais somente um ambiente instagramável, né? Hoje o consumidor, ele quer cada vez mais, porque o mundo está mudando, as relações estão mudando e os consumidores estão muito mais conscientes e exigentes. Então, eu vim com esse foco. E o que é que você, do primeiro dia, o que é que você tirou, assim, né? Linkando aqui um pouco do nosso tema, né? De estratégia, execução, porque acho que a grande dificuldade é isso. A gente vem aqui, a cabeça fica muito focada, poxa, isso aqui eu vou linkar com isso, com estratégia. Quando a gente volta para casa... Tem que decupar, né? Tem que decupar, né? Olha... Ontem, eu tive a oportunidade de assistir umas 6 palestras, então foi bem intenso. Eu não consegui ir na feira ainda, fiquei muito concentrada nas palestras. E eu senti, né, que está muito mais claro, principalmente para os grandes líderes, que não adianta a gente criar estratégias mirabolantes, planos incríveis, aportar todo tipo de tecnologia, se essa conexão, né, com a execução ela não for muito bem feita. Então, ontem eu percebi nas palestras muito essa preocupação, né? Uma delas, inclusive, acho que foi o Paulo Corrêa da C&A que falou isso. Ele falou, a gente precisa de um vendedor com mindset digital. Porque não adianta eu colocar a tecnologia na palma da mão e ele ter resistência a isso. Né? Assim como várias outras pessoas. Eu assisti o CEO da Target, né, que falou muito sobre a importância dos programas de desenvolvimento de líderes, porque se uma empresa quer crescer, ela vai precisar de guardiões da cultura e pessoas que estejam o tempo inteiro empoderando, instrumentalizando, inspirando e capacitando as pessoas. Então, para mim, o sentimento de ontem talvez tenha sido um pouco de viés de confirmação. Acontece, né? Mas o meu olhar ficou muito para esse aspecto, dessa preocupação em fazer com que tudo isso que já está fazendo parte das organizações chegue na ponta e que o consumidor, ele, de fato, perceba. Porque um dado que eu peguei na NRF do ano passado era de que os consumidores, eles queriam ver tecnologia na loja para passar menos tempo dentro da loja, para poder ter uma fila mais rápido. E a gente ainda vê esse desafio de uma loja linda, maravilhosa, né? Eu sempre cito o caso da Lego, que tem fila para entrar e uma fila maior ainda para sair, porque o checkout é super lento e acaba sendo uma compensação, mas seria uma experiência muito melhor, né? Se além de tudo aquilo que a gente vivencia dentro da loja, a gente ainda tivesse uma experiência de pagamento mais rápida. Eu vi ontem, né, que uma das tendências realmente na questão do pagamento, realmente ser uma experiência sem fricção. Seria, por exemplo, pegando esse exemplo da Lego, seria a gente ter um aplicativo ali da Lego, você colocar o seu Lego numa sacola e ali já ler e você sai da loja. É um passo além da Uniqlo. Uniqlo você joga ali, ele lê tudo, você bate o cartão e sai. É uma mistura daquele Amazon to Go. Isso. Né? Foi a Disney. A Disney trouxe uma palestra ontem falando exatamente sobre isso, que é o pagar sem sentir. E ele falou um negócio que eu achei incrível, que foi o play to pay. Né? Que assim, não é pay to play, né? Porque eu pagar para brincar, eu já brinco dentro da Disney. Sim. Mas é o play to pay, que é você tornar a experiência de pagamento imersiva. Então, como que eu faço com que as pessoas não sintam? E a Disney, ela tem os dois, ela tem todos os cases, né? Mas na Disney, você vai numa loja hoje dentro da Disney, você consegue pegar o produto, você escanear o produto, você pagar o produto, e aí na mesma hora ele desmagnetiza lá o negócio do alarme e você sai com ele. Então, eu não preciso falar com ninguém, zero fricção. Mas também tem aquela coisa, porque às vezes, né, assim como a gente tem a fila rápida e a fila lenta já é uma experiência consolidada, dentro da Disney você também tem essa oportunidade de transformar o momento de pagamento num momento de diversão. Então, eu acho que o sonho do varejista, o sonho do consumidor, né, é que pagar seja que nem acender e apagar uma luz. É uma coisa que, assim, você vai lá, faz, funciona e você nem precisa pensar sobre. Né? E a gente tem uma dificuldade muito grande ainda em relação ao pagamento, tanto nas filas e no registro dentro de um checkout e até no mercado digital, né? Onde às vezes você tem que gerar um boleto, sair do site, entrar no site da sua empresa, do seu banco, para poder fazer o pagamento. Tudo isso faz
com que muitos carrinhos sejam abandonados. Certeza. Eu assisti uma palestra da Mastercard, não foi dentro da NRF, mas foi nesse contexto, onde ela falava exatamente sobre isso. 25% das compras, elas são abandonadas pela dificuldade de pagamento, né? Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Atrair é difícil. Fazer o cliente tomar uma decisão de compra é difícil. Aí, também tornar o processo de pagamento difícil e abandonou no carrinho. Um pedido à desistência, né? Eu estava vendo, né, linkando com a coisa de estratégia de execução, que a dificuldade ainda de executar essa sem fricção nenhuma está muito no controle de estoque. Está muito no controle de estoque, porque no controle de estoque ainda tem muito toque humano, né? O touch humano. Então, ainda eles estão ainda com essa dificuldade de, no back, suprir essa... A sem fricção, eles já estão, acho que claro, de que... É o futuro. É isso. E agora eles estão vendo, né, como eles executar essa parte do estoque para que realmente a gente consiga ter essa experiência sem nenhuma fricção. E aí vem essa coisa da tecnologia, né? Uma das coisas também que... Eu não lembro quem falou, a gente não vai ficar lembrando exatamente quem falou o quê, né? É muita gente. Mas assim, tecnologia não é da área de TI, né? Então, todas as áreas de uma organização precisam estar embedadas com essa coisa da tecnologia. Então, assim, como que a gente consegue usar essas aplicações que vão desde a hora de você definir o mix que você vai levar para a sua loja, né? E a volumetria, até todo esse processo de reposição. Então, acho que o desafio não é só a tecnologia. Para mim, o desafio ainda está na execução. Porque, às vezes, tem lá o que tem que ser feito, né? Porque o algoritmo já entendeu, já conseguiu mapear dentro da loja quais são as zonas de ruptura, quais são as zonas quentes, onde você precisa de reposição mais rápida. Mas você precisa de alguém que pegue no estoque e coloca. Ainda não tem aquele robozinho que faz isso, né? Processo. Esse é o a criação de um processo. A criação de um processo. Mas eu acho que no futuro, eu sempre penso nisso, vai ter uma loja onde não vai ter produto. Onde você vai pegar, a experimentação vai ser, né, via realidade virtual, você vai escolher, aí na hora você clica no botão, aquele produto cai, aí você coloca no pé, confirma se você quer levar ou não, que aí você consegue fazer toda essa integração, né? Mas enfim, quem sabe essa seja uma visão mais futurística do rolê. Vamos ver isso aí, ó. Anotem aí. Anotem aí que é Mãe Carol, né? Previsões de Carol. E você andando aí, Carol, dando treinamento em tantas empresas, onde é que você vê, assim, os principais gaps de unir estratégia e execução, sabe? Onde é que tá? Acho que estratégia, a gente se empolga muito ali, faz aqueles workshops, tudo, monta toda a estratégia, aí dorme, quando acorda no outro dia, vamos para execução, é ali que a coisa... difícil passar a marcha, né? De engrenar mesmo, né? Perfeito. Excelente pergunta, sabe, Fê? Porque já tô íntima, né? Se fosse uma Bahia, chamava de Nando, né? Mas aqui é Fê. Nando, né? É Nando. Então, Nando, eu penso que, assim, a gente tá vivendo um momento de grandes mudanças. E durante muitos anos, os profissionais de execução... Vamos falar do vendedor, né? O vendedor, ele foi forjado a não pensar. Eu não quero alguém que pense. Eu quero alguém que faça. Né? Então, tá aqui o produto, decora a característica, vantagem, benefício. Ó, as objeções que os clientes vão apresentar são essas. Use esse script aqui para poder contornar todas elas. Manipule, persuada, convença, empurre, faça o que quer que seja, mas faça o cliente comprar. E agora a gente tá chegando pro nosso time e falando, vocês precisam pensar. Aí o cara fala, peraí, calma aí. Não é que ele não pense. Mas até então, eu tinha uma coisa muito mais robótica. Exatamente. Isso. E agora, a gente quer pessoas capazes de fazer uma leitura de loja, de conseguir ter interesse genuíno pelo cliente, até para dizer, não, isso aqui você não deve comprar. Criar uma conexão, né, Carol? Eles estão falando muito sobre isso. Criar uma conexão. Customizar, personalizar o atendimento, Exatamente. Criar conexão com o cliente. Então, assim, como que a gente faz essa transformação? Essa coisa da personalização mesmo, né? Quem teve treinamento de vendas aí nos últimos 10 anos, deve ter tido aquele treinamento de perfil de cliente. Sim. É o cliente mais pragmático, é o cliente mais... Não existe perfil de cliente, existe momento de compra. Exato. Né? Então, assim, é muita mudança de paradigma. Então, o que eu recebo, inclusive, de briefing dos meus clientes, quando eu vou fazer uma palestra, um treinamento, tá muito nesse lugar. Carol, eu preciso despertar no meu time, não é só o protagonismo, porque eu não quero que as pessoas simplesmente façam ou queiram fazer. Eu preciso que elas saibam que elas podem cometer erros, mas que elas acertem mais do que errem, pela capacidade de fazer uma análise mais crítica das situações. Então, quando a gente, inclusive, olha lá as habilidades do futuro, né, segundo o Fórum Econômico Mundial, a gente vê que pensamento crítico, autenticidade, coragem, capacidade de aprender em alta velocidade são habilidades muito destacadas. Então, o desafio para mim entre você conectar estratégia e execução é trabalhar o mindset desta galera que está na ponta. Então, isso deveria
deveria ser urgente. E eu fiquei muito feliz de, na NRF ontem, ter visto tanta gente falando sobre esse assunto. Eu acho, né? Acho que quando eu penso assim, olhando também para os meus times, né, para minhas empresas, as pessoas têm que sair do automático. Né? Era muito... Os treinamentos era muito te colocar dentro de uma... Decore o script. Decore o script. Saia do automático. Não, gente, não tem. É uma pista aberta, né? Para você criar o jogo de cintura, você poder entender o momento. Talvez você demore um pouco mais de pegar as manhas, como a gente fala na Bahia, né? Demore um pouco mais, mas quando você pega, eu acho que vai ser um profissional muito mais parrudo, muito mais, porque ele já entendeu. Eu vender para você, diferente de eu vender para você, não dá para ser a mesma... Não é um one size fits all, né? Não é. Não, e neurocientificamente falando, né? Pegando aqui a neurociência para nos ajudar, você vai conseguir entender que essa personalização, ela pode ser um processo que se torne automático. Porque o pegar a manha é isso. Né? A nossa neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de aprender, começa a entender o seguinte, caramba, né? Se antes eu só oferecia, sabe? Eu ofereço, a gente que é mulher sabe. Sim. Compra a bolsa, alguém vai oferecer o sapato, eu compro o sapato, alguém vai oferecer a bolsa. Quando eu começo a mudar o meu comportamento e começo a entender, né, quem é aquele cliente, começa a perceber que eu consigo fazer uma oferta utilizando, por exemplo, um gatilho mental do porquê, e aquilo traz muito mais resultado, eu automatizo esse novo comportamento. Ou seja, eu de fato pego as manhas para deixar de ser alguém que era uma pessoa que demonstrava e oferecia para alguém que se interessa genuinamente, como você trouxe daí, conecta de verdade e consegue entregar valor para o meu cliente. Porque a briga, né, pelo preço, ela vai ser sempre constante. Acho que tem algumas coisas que nunca vão mudar. O cliente sempre vai querer pagar o menos possível. E ter né? o melhor atendimento. Por isso que ter o melhor produto. Gerar valor é o nosso maior desafio. E valor é algo muito pessoal. Total. Aquilo que é valor para um nem sempre é valor para outro. Então, decorar a característica, vantagem e benefício e sair cuspindo isso não vai levar ninguém a ter um resultado Carol, constante. E é aí que entra também a inteligência artificial para poder ajudar esses times. Porque ontem foi falado muito sobre isso também na NRF, lá nas palestras, sobre usar a inteligência a favor de se aperfeiçoar, de eu conseguir ter um time de vendas mais capaz, porque a inteligência ela entra com isso. Então, eu consigo ali, a partir de uma ferramenta, por exemplo, ter informações sobre o que a Carol gosta, o que ela consome, há quanto tempo que ela não vem até a minha loja, porque aí o vendedor ele tem insumo para fazer esse contato com a Carol e fazer mais uma venda a ela. Perfeito. Só que tudo isso de maneira genuína, criando essa conexão. Pois é, mas o desafio está exatamente aí, porque já tem, fazendo um paralelo do mercado B2B com o mercado B2C, tá? O vendedor, quando vai fazer uma reunião no mercado B2B, na teoria, ele deveria se preparar, né? Ele vai lá, entra no site da empresa, pesquisa o LinkedIn, do stakeholder, olha o histórico de relacionamento que aquele cliente tem. Ele faz isso. Dentro do varejo, você não tem essa possibilidade, porque eu não sei quem vai entrar na minha loja. Só que hoje, quando você consegue a identificação do cliente, e já tem tecnologia para poder identificar o cliente pela cara, né? É muito louco isso, dá até medo, né? Aquela coisa bem Black Mirror. Mas quando eu consigo o CPF do cliente, consigo olhar no meu aplicativo quem é esse cliente, eu consigo entregar o melhor para os melhores e eu consigo evoluir esse cliente na minha escala de adoção. Mas o desafio tá, essa tecnologia inclusive já existe. E a luta é fazer com que os times de vendas utilizem isso. Por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro, né? Se a gente já alfabetizou a galera digitalmente, agora tá na hora de graduar. Daqui a pouco a gente tem que pós-graduar, depois a gente vai levar essa galera para o mestrado. Mas eu acho que a gente tá nesse lugar agora. Eu acho que as pessoas já entendem, óbvio. Total. Todo mundo já sabe que faz parte do jogo. Mas o grande lance é como é que eu faço isso? E assim, vamos lembrar, né? Que no vulco-vulco do varejo, principalmente no período de alto fluxo, o cara não vai parar para olhar o negócio. O cara vai tirar o pedido. Né? Então, assim, é claro que no momento de alto fluxo, você vai acabar fazendo mais a tiração de pedido. Mas no momento em que a loja está com menos fluxo, eu preciso trabalhar melhor a minha conversão. Eu preciso trabalhar melhor o meu ticket médio, o meu número de itens por atendimento. E para isso, né, para que eu vou fazer um monte de perguntas se o cliente já me deu essa informação? Algumas, né, respondendo algum tipo de questionário e algumas simplesmente pelo histórico de relacionamento que ele tem com a minha empresa. Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que o vendedor consiga entender qual é a vantagem que ele obtém quando ele utiliza isso a favor do processo dele, não enxergando, né, a inteligência artificial como algo que vai tirar o emprego dele, né? E você acha que trazendo para o Brasil, como é que você vê hoje isso no Brasil? Porque a gente vem aqui nos Estados Unidos, né? Sim. A gente tá vivendo esse mundo daqui, né? Tal, e é incrível.
quando a gente volta para o Brasil, aqui acho que a gente está sempre uns 5 anos na frente, né? Quando a gente volta para o Brasil, você acha em que estágio aí está o varejo, pelas suas andanças aí nas empresas? É que assim, tem muitos varejos, né? Tem um Isso, varejinho, total. varejão, mais Isso, personalizado, verdade, etc e verdade, tal. verdade. Eu acho que assim, tem alguns pontos. Acho que o varejo brasileiro não tá tão atrás no sentido de acompanhar o que está acontecendo, mas ele tem uma dificuldade maior de implementação, tanto por questão de custo, né? A gente tem margens extremamente apertadas e um desafio cultural que é muito grande. Mas, assim, por exemplo, em relação a sistema de pagamento, a gente está anos-luz, né? Só o Pix, a gente tira uma onda com esse Pix, né, gente? Muito bom. Que ninguém sabe. Mas eu acho que, eu não sei se eu posso citar nome de clientes aqui, mas vou falar sem falar o nome da empresa, mas eu tenho um cliente especificamente que ele tem toda essa tecnologia de ter a histórico do cliente na mão do vendedor e ele não tem mais checkout. Então, todo o processo é feito com o vendedor, com o atendente, né? E o desafio está sendo sempre esse. Por quê? Porque o vendedor acha que pedir o CPF é uma coisa invasiva. A gente tem no Brasil, eu não sei quem foi que apresentou esse dado, acho que foi a Lu Medeiros, da PricewaterhouseCoopers, que ela falou, né? Que o povo brasileiro é muito mais desconfiado em fornecer dados. Então, você tem a tecnologia, ela está embarcada, mas o desafio está na cultura, tanto por parte do cliente, que tem essa desconfiança em fornecer dados através de pesquisa, e do vendedor na utilização. Então, o que eu percebo é, quando você pensa nesses varejos, né, principalmente naquele varejo que é conectado à indústria, Boticário, Alpargatas, né, que são indústria, varejo, Grendene, por aí vai, você já vê muita coisa sendo aplicada. Mas quando você vai para o varejo pequeno, para aquele cara que tem uma loja, 2 lojas, ele vai ter muito mais dificuldade de se conectar a essa tecnologia. Mas ele pode, sim, buscar, até porque uma das coisas mais bacanas é que tem muita democratização. Então, tem muito aplicativo gratuito, tem muita coisa que você pode testar. E eu acho que o grande lance é abrir a cabeça desse varejista para, primeiro, você não precisa gastar milhões, até porque, né, não vai ter, para poder ter tecnologia na sua loja. Então, tem muita coisa gratuita, tem muita coisa acessível. E segundo, testa. Pega os 7 dias grátis, testa, sabe? E vê, porque às vezes... Meu marido sempre fala isso pra mim, né? Quando eu comprei, pela primeira vez, eu comprei um iPhone, assim, tirando o dinheiro do meu bolso. Eu fiquei super, putz, 10 mil reais. Ele falou, meu amor, você trabalha com isso, é ferramenta de trabalho. Eu falei, putz, é verdade. Sabe aquela hora que você vai comprar classe executiva pra vir pra cá? Eu falei, putz, vou pagar isso. Ele falou, meu amor, você vai chegar inteira, né? E aí você vai produzir mais, você vai vender uma palestra e vai compensar. Então, esse mindset que eu, inclusive, tô tendo dificuldade, às vezes, de implementar comigo, é o que a gente precisa ter no nosso dia a dia, que não é olhar para a tecnologia como custo, mas entender que aquilo pode dar retorno se for muito bem implementado. Então, acho que a gente tem, né, bora varejo aqui, tem esse desafio de mostrar, gente, tem muita coisa que dá para fazer gastando pouco dinheiro. A democratização da tecnologia é o ponto alto de todo esse rolê. E aí, quando a gente eleva a barra de um, a gente eleva a barra de todo mundo, né? Perfeito, Lu. Então chegamos aqui no Eu final, falo muito, né? no final do nosso podcast. Tem alguma mensagem que você queira deixar aí para fechamento, para 2025, para o pessoal aí do varejo? Olha, acho que 2025 vai ser um ano muito desafiador quando a gente pensa no aspecto econômico. A gente já está sentindo isso na pele, né? Mas o Trump está assumindo daqui a alguns dias e existe toda uma tensão acerca de como que isso vai impactar a economia global. Mas assim, acho que no Brasil a gente está acostumado com crise, né? Então, inclusive, nesses momentos de crise, a gente sempre se reinventa. Se fortalece. Então, acho que a gente tem que começar a olhar para trás, não só para corrigir o que a gente fez de errado, mas a gente também tem que olhar para trás e entender o que a gente faz de muito bem para intensificar. Então, assim, acho que a minha mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente aqui é foca, né? Não precisa fazer tudo, não precisa ter tudo. Foca em fazer bem feito aquilo que você propôs a se fazer. Porque escolher o básico bem feito e escolher as suas batalhas, sabe? Prioriza aonde você vai colocar a sua energia, porque tudo aquilo que a gente coloca energia funciona. Total. E nesse momento onde está todo mundo parecendo que está numa corrida, né? O que a gente precisa é chegar junto, porque quando o nosso país, né, economicamente falando, ele cresce, todo mundo se beneficia disso. Então, acho que a gente tem que tirar esse olhar de competição e começar a perceber que a colaboração é o nosso futuro. Concordo. E complementando, e que eu deixaria de mensagem pessoal, e se organizar, gente, se planejar.
Por exemplo, lá na Contrip, uma das nossas empresas, e para todas as empresas do grupo, a gente já começou o ano com 3 orçamentos. Um otimista, um conservador e um pessimista. Por quê? E toda uma estratégia por detrás. Por quê? Porque você vai sentindo o ano. Perfeito. Janeiro, fevereiro. No Brasil, infelizmente, o ano começa depois do carnaval. E é real. E esse ano o carnaval vai ser em março, ou seja... Fale. A gente, por um lado, pro Super, a gente vende bem. Aí nas outras empresas vende mal. Então, você tem que criar os orçamentos de acordo com sua realidade e você ir soltando a rédea. Pô, se aconteceu isso, eu faço isso. Se não aconteceu, eu seguro. Eu tô nesse orçamento. Então, investir tempo em se planejar, eu acho que vai trazer uma rapidez na execução. Porque você já está com seus cenários montados ali. Vai ter uma pedra no meio caminho? Óbvio que vai, porque a vida é assim. Que não estava em nenhum dos meus 3 orçamentos, vai acontecer. Mas, cara, isso aí vai ser um pouquinho fora da rota, entendeu? Você já está com quase tudo ali, sabendo o que fazer. E muita disciplina, pé no chão, porque... E otimismo, porque a gente sempre chega lá, a gente sempre dá um jeito. Perfeito. Tem uma frase da Amy Webb que eu gosto muito, que ela diz assim, o futuro não é de quem prevê, o futuro é de quem se prepara. Então, fazer os orçamentos não é simplesmente tentar acertar o que vai acontecer. Fazer os orçamentos é entender que você tem que estar cada vez mais preparado, porque o cenário, a perspectiva é de turbulência, né? Sempre. E você tem que, inclusive, ter esse controle emocional para não se desesperar, porque o avião vai continuar seguindo em voo de cruzeiro. Com certeza. Exato. Então, obrigado. Tamo junto. Obrigado demais, minha conterrânea. Obrigada, Carol. Foi muito obrigado. Adorei o papo. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a JHSF, a Stone, Tecla T e a Contrip. E fiquem aqui no canal do Bora Varejo, porque a gente vai ter um dia inteiro ainda de podcast. Obrigado e até o próximo. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto!